Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estamos vindo aqui com mais um bloco do projeto Palavra-Chave. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante na história da igreja, né? Essa carta de Paulo que ele escreve para Timóteo, a segunda carta, diz a teologia que é a última carta escrita pelo apóstolo em vida. Então, olha a importância desse texto e das orientações que ele passa para Timóteo. Paulo é um discipulador, é um disciplinador, um doutrinador. Ele é um mestre, um ministro da palavra. E Timóteo é um pastor que está começando no ministério, está começando na caminhada. E ele, em todo o tempo, ele precisa dessa orientação de fé, de postura, de comportamento, para que ele possa proceder na caminhada. E você vê que em alguns momentos dessa carta, o apóstolo Paulo ele é bem direto para Timóteo. Ele fala, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Em outro momento ele diz, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aqui nesse texto, dentro dessa ideia de discipular, de orientar, de acompanhar na caminhada, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, Timóteo, mas ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de moderação. E a palavra no grego aí é um grego antigo, né? É a palavra dinamis, que dá uma origem, né? A palavra que nós conhecemos como dínamo. Pastor, o que é um dínamo? Dínamo é um gerador de força. Eu vou falar já sobre ele. Eu vou falar aqui primeiro sobre o contexto, né? Do alcance do que Paulo fala para Timóteo. Ele diz, Timóteo, o que nós recebemos é o poder que vem do alto. É o poder de vir do alto. E Paulo ele leva para Timóteo uma ideia, que o medo não define o justo, o Espírito define. Então, ele não nos deu o espírito de medo, ele não nos deu o espírito de temor. Então, é o Espírito Santo que define quem nós somos. Se andarmos nele, né, como diz a Bíblia, se andarmos na luz, como ele na luz está. Se ele estiver, né, se nós estivermos nele e ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você vê aqui a importância do que Paulo está falando para Timóteo. É força que não se dobra, coragem que não recua. Mas também recebemos outro amor, né, que é o amor que sustenta, é o amor ágape. Recebemos o equilíbrio, né, que guia. A coragem não é ausência de medo, é presença de poder, amor e domínio próprio. E isso é muito importante, porque algumas dessas coisas fazem parte do fruto gerado pelo Espírito Santo em nós. Fruto no singular, tá? Porque o fruto é um fruto só. Gálatas capítulo 5. Mas esse fruto, ele tem vários nutrientes. É importante a gente fixar isso na nossa mente. Então, no grego antigo, a palavra que a gente está usando como palavra-chave aí, dinamis, né? Ou dinamis, ela é poder, força, ela tem um sentido de energia constante. E isso aqui é interessante. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. Por exemplo, o que é um dínamo? É um gerador que produz corrente contínua usando um comutador. Deus é o nosso dínamo e é dele que vem toda a nossa energia. Então é interessante você aprender isso e a Bíblia diz isso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar na carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz, no demais irmãos meus, capítulo 6, depois que ele fala da armadura, né? No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus é fonte de força inesgotável. Ele é um gerador de energia inesgotável. Não temos como medir, não tem como mensurar. É impossível o homem medir a capacidade de onisciência, de onipresença e de onipotência de Deus. Esses atributos de Deus são impossíveis do homem medir. A gente não consegue, a gente consegue ter uma ideia, porque ele nos deu intelecto, mas saber exatamente é impossível. É impossível nós sabermos essa profundidade. Por isso que temos que manter a nossa vida fixada nele. Jesus disse isso lá em João. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Temos que estar enxertados, ligados nessa videira, para que possamos nele dar fruto
e o nosso fruto permanecer. Então é muito importante a gente estudar, né? A gente ter as palavras, para quando a gente for explanar o texto para alguém, a gente for ensinar algum aluno na nossa escola, ou for preparar algum discípulo, a gente ter o conhecimento técnico e teórico para falar exatamente o que o texto quis dizer, e não aquilo que eu acho, porque aquilo que eu acho, de fato, é irrelevante. Amém? Fica aqui mais um bloco do projeto Palavra-Chave, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês, em nome de Jesus.